O letramento racial ele é de extrema necessidade, de extrema importância no universo da educação, tanto no universo estudantil, entre os estudantes, quanto entre os professores. É interessante pensar que, em termos de letramento racial, nós precisamos avançar. O letramento racial é um conceito criado pela antropóloga afro-americana Frances Dance-Twine, que defende que uma pessoa não letrada, uma pessoa que não possui letramento racial, ela pode facilmente ser vítima de preconceito, ser vítima de racismo, sem nem perceber, sem nem se dar conta. Então, o letramento racial, a formação em letramento racial faz-se necessário, porque é exatamente o letramento racial que vai fazer com que professores e estudantes, que o ambiente de formação, ele garanta a percepção de que estamos sendo vítima de racismo ou que estamos praticando racismo. Então é importante a gente pensar. E nesse sentido, há pessoas que elas têm, inclusive, formação, elas têm educação formal, elas tiveram acesso à educação formal, elas até têm uma formação superior, mas ainda assim elas desconhecem aspectos relevantes da cultura e da história afro-brasileira, elas não conhecem aspectos da cultura indígena, elas não conhecem a Lei 10.639, elas não conhecem a Lei 11.645, que são leis fundamentais e que obrigam as escolas brasileiras o ensino da história da África, da cultura afro-brasileira e da cultura indígena. Então, mas conhecemos muito pouco dessa cultura. Nós conhecemos muito menos da cultura africana e muito mais da cultura europeia. Conhecemos mais os mitos gregos e desconhecemos os mitos indígenas, os mitos africanos, por exemplo. Então, é interessante a gente pensar que se quisermos ter uma educação genuinamente antirracista, essa educação ela passa pelo letramento racial. Ora, se eu não conheço a minha história, como que eu vou valorizar? Se eu não conheço a minha ancestralidade, de que maneira eu valorizo isso? Então, é importante a gente pensar que a formação em letramento racial, ela é fundamental. Do jeito que está, não pode ficar. Nós temos visto inúmeros casos, sobejos casos de injúria racial, de racismo, de todo tipo de preconceito, de discriminação, de desrespeito mesmo, então, de crime. Então é interessante a gente pensar na urgência de uma educação com base no letramento racial. É exatamente o letramento racial que nos dará as ferramentas para uma sociedade mais igualitária.